Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, sempre com o objetivo de contribuir com o seu mindset, com a performance, com os seus negócios, buscando hackear a performance de quem faz acontecer, realiza, quebra paradigma nos negócios e contribui de forma significativa com o nosso crescimento pessoal e profissional. Hoje, na mesa, comigo, uma pessoa que eu convivo acho que faz uns 9 meses, 12 meses, mais ou menos, por aí. Pessoa querida que eu admiro pela trajetória, pela história profissional, por todos os feitos. Ele que é CEO e fundador da IGEA Saúde, é podcaster também, né? Te pegar aqui do outro lado, então fique à vontade para colocar perguntas no jogo. O mundo é de quem faz, Exatamente. Né? E ex-Apple, ex-Dell, EG do Brasil, é assim que se diz? GE do Brasil. GE do Brasil. Isso. E que trabalha com saúde preventiva, reativa e preditiva. Perfeito. Eu fico muito feliz em te receber aqui na minha cidade, né? A gente convive mais em São Paulo. Exato. Né? A gente nunca tinha se encontrado aqui no Sul, né? Nunca tínhamos nos encontrado aqui. Eu me sinto muito grata em poder compartilhar com a minha audiência algo tão especial, que já faz parte da minha rotina, que a gente está introduzindo todos os movimentos de estudo do meu DNA nas várias frentes. Tem sido surpreendente para mim. Que legal. E eu quero poder levar isso para as pessoas que me seguem, para as pessoas que se transformam através da minha metodologia, dos meus grupos, meus seguidores, né? Na cidade, na região que eu moro, a gente quer poder estar proporcionando acesso a essa informação, a esse movimento. Então, seja bem-vindo, pode falar um pouquinho quem é você, Legal. Quem é a IGEA. Legal. E de toda essa construção que vocês vêm fazendo, você, o Joel como teu sócio e todo esse movimento. Conta um pouquinho aí para nós. Legal, primeiro obrigado, Fê, pelo convite de estar aqui, eu estava ansioso, eu vi aqueles movimentos ali no grupo, eu falei, quando é que a Fê vai me chamar, quando é que eu vou gravar o podcast, estava ansioso para estar aqui, é tão pertinho, né? A gente está 1 hora de distância aqui. É isso aí, né? A gente não tinha se encontrado ainda no Sul, mas que bom que deu certo, estou aqui, estou feliz demais de poder gravar contigo. E eu brinco, Fê, sempre que esse é o meu currículo Nutella, né? Eu não falo que eu sou o CEO, eu estou o CEO na IGEA, eu sou um dos cofundadores da IGEA junto com o Dr. Alexandre Parma, que é o meu sócio fundador comigo desse negócio. E antes de qualquer coisa, de ser ex-Apple, ex-Dell, ex-GE, que é a General Electric aqui no Brasil, Thomas Edison, aquela empresa de 140 anos, etc e tal, eu sou um cara animado, eu sou um cara motivado, eu sou um cara otimista, eu sou um cara sonhador, eu sou um cara família, eu sou um cara amigo. Então eu sou tudo isso antes de ser qualquer coisa no mundo corporativo. Eu acho que é isso que me faz ser quem eu sou no mundo corporativo, é o que me trouxe até aqui. São todas essas características que a gente esquece às vezes, né? Quando pergunta, mas quem é o Michael? Normalmente você fala, não, eu sou um cargo. Eu não sou um cargo, eu estou num cargo. Né? Muito bom. Quando a gente assume esse chapéu de que é passageiro, fica muito mais fácil da gente se identificar com quem a gente é e botar verdade naquilo que a gente faz. Então eu sempre gosto de primeiro começar com as características minhas de quem eu sou na essência e do porquê que eu faço o que eu faço e porque eu sou tão feliz e realizado construindo o que eu construo. A IGEA é uma startup, é um modelo totalmente diferente do que eu já fiz na minha vida. Eu tenho 32 anos, mas faz 20 anos que eu trabalho. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E a IGEA não é meu primeiro negócio, é meu 9º negócio. Meu primeiro negócio eu tive com 13 anos. É uma história curiosa, depois a gente pode entrar mais a fundo. Mas eu tive vários negócios. Eu cumpri várias etapas daquela cartilha do empreendedor, sabe? Então já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, já fui roubado por sócio, já consegui vender empresa, já fechei um pouquinho antes, já quebrei, já fui despejado por conta de ter quebrado. Então eu fiz várias etapas ali que se eu tivesse tido um pouquinho mais da maturidade que eu tenho hoje, não só a maturidade como pessoa, como ser humano, mas de acreditar um pouco mais no potencial do networking, de ouvir as pessoas, da mentoria, de aprender com o erro dos outros, eu poderia ter encurtado um pouco da minha trajetória, poderia ter encurtado um pouco dos prejuízos que eu tive, mas também eu não me arrependo de nada, porque isso me trouxe até aqui, isso me fez ser quem eu sou hoje. E eu acho isso fantástico na história. Então, a IGEA é uma startup, é um modelo inovador de gestão, é um modelo inovador de pensar em negócio. Uma startup, eu brinco que startup é estilo Juscelino Kubitschek, é fazer 50 anos em 5.
Uma coisa que uma empresa tradicional levaria 50 anos para fazer, a startup ela faz em muito menos tempo, com um quê de disrupção, com um quê de inovação, com algo que só sonhadores mesmo conseguem pensar e executar. E a frase que eu tenho, é o nome do meu podcast, é um mantra de vida para mim, que é: o mundo é de quem faz. Eu vi muita gente talentosa, muita gente estudiosa, muita gente extremamente graduada, vi muita gente cheia de ideias, sonhos, etc., não buscar o sucesso, não ter sucesso, não conseguir atingir seus objetivos, porque faltava uma parte essencial, que é a execução. E eu brinco que, independente do teu conhecimento, da tua ignorância, ou da tua carreira acadêmica, ou dos teus sonhos, tuas ideias, só vai ter resultado, só vai fazer sentido se tu colocar aquilo em prática. Por isso que eu acredito, o mundo é de quem faz. E a Idia é a transformação de uma ideia, de um propósito que virou um projeto, e desse projeto ele virou uma pequena execução de teste, até que virou um negócio, virou uma empresa, e agora a gente está conquistando muitas coisas legais. Nosso DNA vem como uma empresa de saúde preventiva. A gente viu alguns pontos delicados na questão de... As doenças que mais matam no mundo são 5 doenças. As que mais matam no mundo. 70% dos falecimentos mundiais são por 5 doenças. Então, a cada 100 mil mortes, 70 mil são por uma dessas 5 doenças. Doença cardiovascular, AVC, diabetes, câncer de mama e câncer de pulmão. O que chamou a atenção nessas 5 doenças? Todas elas poderiam ser prevenidas. E a gente viu, por que as pessoas continuam morrendo de doenças que podem ser prevenidas? E aí a gente começou o nosso modelo de negócio nesse sentido. Como é que a gente pode levar um pouco mais de prevenção, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação para as pessoas, para que elas não adoeçam de doenças que podem ser prevenidas, e como é que a gente pode prolongar um pouco mais a vida delas. E ver nosso propósito: fazer as pessoas viverem mais. E esse viver tem um quê filosófico, assim, não é... Eu só fico pensando, onde tu teve essa ideia? Como foi esse momento, né? Várias pessoas que conectam comigo têm isso, né? Onde eu me inspiro, onde eu busco fazer coisas novas, né? Buscar o diferente. Eu imagino que as pessoas que estão nos escutando, né? Como esse cara teve esse insight, ele acordou e entendeu que era importante fazer um movimento para prevenção de saúde. Gente, nós estamos falando de uma empresa que tem tem vários segmentos dentro da empresa. Exato. Mas tem um segmento que me encanta, que é o teste de DNA em várias frentes, que eu vou querer que tu explique um pouco isso, porque que é importante uma pessoa, para quê? Por que eu deveria fazer? Legal. Sabe? Eu fiz só o 1 e estou encantada, e estou na esteira de todos os 7. São 5 painéis. 5 painéis, 5 né? Painéis. Então, primeiro, como te caiu essa ficha de fazer isso, de fazer esse movimento aqui, né? Eu tinha tido uma experiência no exterior, né? De fazer, acabei não fazendo. E aí tive acesso através de você e do Joel, né? Legal. Mas da onde surgiu isso e quais são essas 5 telas, essas 5 frentes que a pessoa pode fazer esse teste? Como é que faz? É sangue? Como acho que quem está nos ouvindo deve estar se perguntando. Deve estar curioso. Isso. Deve estar curioso. Falar um pouquinho da ideia, assim, né? Não é aquela coisa eureka, né? Acordei e de repente, tive um insight, vi o negócio pronto. Não é isso. Acho que é uma construção de muito tempo, assim, Fê. A minha família, boa parte trabalha na área da saúde. Minha mãe é técnica de enfermagem, os meus dindos ou padrinhos são da área de saúde também, ou são auxiliares de enfermagem, outro é farmacêutico, a outro trabalha na farmácia. Então, eu já tive uma convivência legal dentro da área da saúde, mas eu fiz um curso técnico em administração hospitalar, então também conheci um pouco desse mundo. Mas a minha última experiência corporativa, eu venho do mercado corporativo como executivo, também na Apple, na Dell, como tu citou no início. A minha última experiência foi na GE Healthcare, que é a divisão de saúde da GE do Brasil, que comercializa ressonância, tomografia, ultrassom, esses equipamentos de diagnóstico por imagem. E lá eu conheci muito dos bastidores do mercado de saúde. Então eu conheci muita clínica, muito hospital, muito médico. Dados. Exato. E eu vi um mundo de oportunidades. Um mundo de oportunidades. De como que existem oportunidades na área da saúde. Dentro desse segmento, eu tive o prazer de conhecer muita gente legal. E eu tive o prazer de conhecer o Dr. Alexandre Parma, que é um médico radiologista,
formado em cirurgia geral também, mas a especialidade dele hoje é radiologia. É um empresário contumaz também. Ele tem clínicas de radiologia, ele tem uma fábrica de radiofármacos, ele atua em várias áreas dentro da área da saúde. E eu tive o prazer de, além de cliente, o Dr. Alexandre Parma virar meu amigo. E eu ia para a cidade dele, a gente conversava sobre várias coisas, e teve um episódio que ele foi para o Vale do Silício, que ele tinha lido um livro chamado Homo Deus e os Sapiens, do Yuval Harari, e aquilo bagunçou a cabeça dele. Bagunçou, ele vinha com uma crença super tradicional, e quando ele viu aquilo, abriu um monte de possibilidades do que era inovar. E aí ele foi para o Vale do Silício, que até então é o centro principal de inovação do mundo. Foi lá que eu tive o primeiro contato. Então, e aí lá ele foi maturar uma ideia, foi entender o que era esse mundo, tirou algumas fotos, postou na época no Facebook dele. E aí eu vi aquelas fotos e quando eu fui visitá-lo, eu perguntei, doutor, o que você foi fazer lá? O que é isso? O que é Vale do Silício? Eu estava começando a estudar esse mundo de startups, estava lendo um livro aqui, ouvindo um podcast ali. E ele falou, eu fui lá maturar uma ideia, assim, assado, vi que a minha profissão não tinha longevidade, começou a me contar um pouco dessa história, e eu quero participar disso. E ele me contou a ideia dele, que era totalmente embrionária, assim, não tinha nada do que a gente tem hoje, assim, era um pedacinho, assim. E eu quero participar disso. Ele falou, não tem como, alguém tem que dar um pedaço do couro. Ele fala muito isso, alguém tem que dar um pedaço do couro. Em tudo, né? Tem que dar o couro. Exato, assim, skin the game que chama no Vale, né? Então não dá pra os dois, um trabalhar como médico e num tempinho que sobra trabalhar na startup, e o outro como executivo e o tempinho que sobra na startup. Alguém tem que dar um pedaço do couro. Eu falei, não, eu dou um pedaço do couro, eu vou pedir demissão. Ele falou, você é maluco, cara, você vem de origem humilde, agora você está conquistando coisas na tua carreira, está crescendo, chegando no ápice do que é um executivo comercial, você não pode fazer isso com a sua vida agora. Eu falei, eu tinha 27 anos na época, 28 anos, tenho 28 anos, não tenho filhos, e eu tenho esse sonho dentro de mim que eu preciso fazer alguma coisa grande, eu preciso fazer alguma coisa que impacte muitas vidas, que mude a realidade e que eu seja lembrado, eu quero deixar um legado grande para isso. E eu quero participar disso. Só que mais do que a ideia, Fê, eu não comprei uma ideia. A ideia era muito embrionária. A ideia, assim, qualquer um poderia ter aquela ideia que ele teve. Eu escolhi naquele momento um sócio. Eu queria ser sócio dele. Então, o que a gente ia fazer era o de menos. Era o de menos. Poderia ser uma coisa completamente diferente, que não fosse na área da saúde, etc. Mas por acaso foi na área da saúde, porque eu tinha uma bagagem, ele tinha uma bagagem de mais de 20 anos nessa área, a gente viu que fazia muito sentido, depois de ter uma mentoria do Pedro Engelt que a gente teve, a gente ia apostar nessa área da saúde. E foi uma construção a longo prazo, porque a gente foi estudando o mercado, vendo as oportunidades. Eu tive um episódio que eu precisei do meu plano de saúde e eu não fui atendido, porque o hospital que era perto da minha casa tinha cortado a cobertura, eu tive que dirigir passando mal, 8 km em São Paulo, levei quase 1 hora, aí cheguei lá, fiz um monte de exame, no outro mês eu tive um desconto de coparticipação na minha folha, e eu comecei a ver que algumas coisas não eram justas nessa relação, e comecei a estudar esse mercado, e aí que a gente foi ver, as doenças que mais matam no mundo são doenças que podem ser prevenidas. Por que as pessoas continuam morrendo dessas doenças? Então, a partir daí, a gente começou a construir o que era a IDEA. Quando a gente fala de startup, ele é um pouco diferente a construção. Um negócio tradicional, quando você constrói um negócio tradicional, você coloca algumas coisas no centro. Por exemplo, interesse do sócio, lucro, receita, tudo isso está no centro. Então, tudo que me traz lucro e receita está no centro, tudo que é interesse dos sócios, eu coloco no centro. Quando você constrói um modelo diferente de negócio, como uma startup, por exemplo, a gente tem vários exemplos no Brasil que fazem isso, você coloca o cliente no centro e faz uma pergunta para ele. O que é justo para esse cliente? O que é justo para ele? E aí começa a fazer sentido tudo que você constrói em volta. Fica fácil. Eu gosto de dar o exemplo do Nubank. O Nubank não é um banco digital. O Nubank, ele quis tirar os atritos da frente do cliente dele. O Davi Vélez, que é o fundador do Nubank, foi entrar na agência do banco dele, né, que o dinheiro dele estava lá dentro, ele era correntista daquele banco, e ele foi barrado pela porta giratória. Então a porta giratória é um atrito. A gente tem que tirar o atrito. É justo o cliente que tem conta corrente naquele banco ser barrado na porta giratória do banco? Não é justo. Então a porta giratória é um atrito. Quando ele entra, ele vai para a fila para pagar uma conta, a fila é um atrito. Quando ele vai falar com o gerente, ele tem que esperar para falar com o gerente da conta dele, é um atrito. Quando você vai para sua conta e tem as tarifas mensais, aquilo é um atrito e não é justo. Quando você vai pagar a anuidade de cartão de crédito, aquilo é um atrito e não é justo. Então, o que o Nubank fez? Vamos remover os atritos. O que sobra?
a bancarização, a transação digital. Não é que ele quis acabar com a instituição, é que ele quis acabar com os atritos. Uhum. E quando foi ver toda a relação física que tinha com o banco, ela era um atrito. E aí você coloca isso e fica fácil construir tudo isso na volta. 2 perguntas você falou. Você falou 2 posicionamentos. Você olhou para aquilo que o cliente precisava. Uhum. Como é que você colocou? É o que o cliente... O cliente no centro, o que é justo para ele. O que é justo para o cliente. Exato. Porque, sim, é um mindset de startup. Mas enquanto empresa que não é startup, você também pode se perguntar isso, Exato. você que está nos ouvindo, de o que é justo, né, para o cliente e que atrito eu preciso diminuir para que ele realmente entre, Exatamente. esteja satisfeito, compre, queira mais ainda e siga o processo. Exato. Né? Você pega outros mercados, a telefonia, por exemplo, onde você coloca uma multa de fidelidade naquele cliente, pô, isso é justo. Será que não é melhor eu ter um serviço de qualidade e ele ficar por isso em vez da multa? Então, essas perguntas, quando você começa a modelar um negócio, fica muito mais fácil de você chegar no modelo inovador. E inovar não é ciência de foguete. Inovar não é você construir um foguete e levar para a Lua. Inovar é só fazer diferente. E tem muita coisa tradicional feita errada. Olha só, gente, nós já falamos sobre o perfil dele, nós já estamos entrando em startups, ele está conduzindo aqui, dizendo como essa ideia surgiu, como tudo isso se construiu no desafio de ter liberdade, né? A importância da coragem de assumir riscos para ter liberdade. Então você que está aí nos assistindo, ou que está acompanhando, escutando no Spotify, em qualquer uma das plataformas, né? Se te marcar algo aí, faz a gente ficar sabendo que você teve um insight que fez a diferença, compartilha, tem alguém que está precisando ouvir isso, que está precisando se fortalecer, buscar conhecimento, fortalecer as suas relações, estar no ambiente correto e se preparando para a hora H, como diz o nosso amigo Joel, né? Porque ela vai chegar se você fizer a parte que te cabe e nada mais. Exato. Né? Dizer que a sorte é quando a competência encontra oportunidade. E aí, eu não tive sorte, eu trabalhei a vida inteira para chegar naquele momento. Eu me dediquei àquilo tudo, eu fiz muito por aquilo. E tu traz um ponto, Fê, do teu trabalho na tua fala agora, do autodesenvolvimento. Né? Tudo isso que eu estou vivendo hoje construindo, ele só é possível por causa do autodesenvolvimento. E aí eu acho que alguns pontos assim que eu vejo que é muito comum na nossa fala, da gente ter mentores, a gente ter pessoas como referência, a gente ter pessoas para modelar elas. Eu tenho uma pessoa que foi muito importante para mim também, que é o Márcio de Oliveira, que me ajudou muito nas decisões que eu tomava. Ele é meu coach até hoje, é mentor, trabalha hoje com os líderes da IDEA. E ele me ajudou em algumas decisões. Só que eu só consegui tomar as decisões quando eu entendi quais eram os meus valores. Quais são os meus valores? O que eu valorizo numa tomada de decisão? E eu demorei muito para encontrar. Eu fiz várias vezes o exercício e eu botava valores que eu gostaria que fossem os meus. E é um exercício muito complexo de ser feito até que eu chegasse nos meus valores. Eu cheguei. Eu tenho 5 principais valores. O primeiro deles é liberdade. O segundo deles é desafio. O terceiro deles é lealdade. O quarto é reconhecimento. E o quinto é competitividade. O ambiente que não tenha liberdade, desafio, lealdade, reconhecimento e competitividade é um ambiente que me expurga. Quais são os teus valores? Exato. Decida com os valores na mesa. Exato. Isso faz a introdução de um dos capítulos do meu livro de Estrada de Sua Vida e Saia do Rascunho. Tu já tem, né? Já tem o teu livro. Não tem autógrafo ainda. Eu comprei em Congonhas, mas eu... Comprou em Congonhas? Comprei em Congonhas. Mas comprei de vários do Ecocem ali. Ah, muito bem. Mas eu vou te dar mais um pra te levar pra equipe. Legal, eles vão gostar. Mas é sobre isso, né? Não tem, né? Exato. E aí eu tenho num dos capítulos isso, decida com os valores na mesa, né? Eu tenho certeza que os nossos valores nos colocam um na frente do outro, né? Exato. Porque você escolhe ambientes corretos, você começa a se relacionar com pessoas que pensam como você, Exato. Você começa a fazer movimentos que fazem cada vez mais sentido, e é tudo no ponto de conexão. Se tem congruência, consistência e competência, né? Dá sorte, como você falou. Dá liga, né? dá sorte. Dá liga, né? Hoje à tarde eu estava com um grupo que eu fundei, o Grupo Titânio, já deve ter me ouvido, né? Tá espalhado por todos os cantos lá no nosso grupo, no First Class. E eu estava falando isso para as pessoas, a gente chega aqui, mas é uma trajetória, né? Eu tenho 41 anos, não parece, né? Não parece. É isso. E trabalho desde os 11.
né? Meu pai tinha comércio e desde pequena eu ia com a barriga no balcão, onde me treinou. Então, algumas coisas que a gente colhe, como você falou, elas são consequência dessa construção de conhecimento e paciência. Se você não está errando, tem que ter paciência para algumas coisas, porque elas vêm com o tempo, elas vêm com você, de fato, depois da régua, com os teus valores, mostrar o resultado. Né? E aí sim você começa a escalar e vai subindo a escada e vai começando a enxergar outras coisas e as coisas vão acontecendo. Como aconteceu com você, como aconteceu com a Ija, que agora eu vou puxar minha pergunta de volta. A Ija é uma empresa que faz o quê e como pode ajudar quem está nos ouvindo e me convence. Não, já me convenceu, né? Já é minha cliente. Já sou, mas convence quem está nos ouvindo de por que hoje eu devo me dedicar a compreender e a investir na saúde preventiva. Legal. Num teste de DNA. Eu vi coisas no meu teste que eu pensei, sério? Sabe? Não é pra te puxar o saco, tá? Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção no teste? Eu vou falar. Então, meu teste ele foi de nutrição, né? E eu me viciei em dieta low carb por algum tempo, né? E eu pensava, cara, não é possível que eu faço tudo que eu faço e eu repeti isso em vários ambientes que eu fui. E eu não vou pra frente, né, no processo, né? Eu tive, mas depois estagnei. E no meu teste, diz que a pior coisa que eu posso fazer pela minha performance é isso, né? Perfeito. Segunda coisa, a vitamina D, que é vitamina, né? Vitamina D. Vitamina D. Que é extremamente importante, que é do sol, né? Do sol. Né? Para mim, eu sou uma pessoa que tem facilidade de pegar sol, eu passo pelo sol, eu já tô diferente. E ali teve todo um embasamento de que eu não tenho esse processamento como deveria. Aí nós cruzamos com o exame de sangue realmente abaixo, sabe? Eu sou uma pessoa que faço reposição, mas eu não faço uma reposição da forma como deveria fazer esta vitamina, né? Que impacta em todas as frentes e em doenças, né, importantes. Perfeito. Isso. A próxima eu posso te dizer uma que, tipo, agora eu consegui compreender. Né? Eu não sou maluca de fazer esporte todo santo dia. O meu DNA precisa de esporte 7 vezes por semana. Perfeito. Por isso que pra mim tá tudo bem, é como escovar o dente, porque o meu corpo, o meu funcionamento precisa. Depende daquilo. Outra coisa, vou falar mais uma que tu me falou. O café. Todo mundo, toma um pouco café. Não toma café. Olha, cuida com o café. Não é regra, né? Eu posso tomar a dose máxima de café por dia. Nos vários horários do dia. Café, para mim, não me prejudica, né, na minha... Claro, tem um limite, mas eu posso ir no limite que não vai me prejudicar na performance, não vai me prejudicar na minha parte de saúde. Então, teve centenas de coisas e receber o direcionamento. Se tu comer isso, vai te favorecer nisso. Se tu comer isso, vai favorecer isso. Se tu fizer isso, tu não vai inchar porque isso. Então, tipo, eu entrei em contato com eu fiz, né? Eu fiz o meu teste, gente, porque passa na boca. Saliva. Inclusive, depois eu quero compartilhar aqui o link para quem quiser comprar na internet. E para quem mora na minha região, vocês trazem de trazer lá pro meu escritório para as pessoas poderem agilizar o seu... Eu já vou mandar minha equipe criar um cupom com teu nome. Com desconto. Com desconto. Perfeito. Com desconto. Arrebentou. Quem for seguidor da Fê, tiver nos grupos de mentoria da Fê, etc., vai ter um desconto ali para adquirir no site. Arrebentou. Fê, eu acho que... Por que eu te perguntei? Porque eu acho que nada melhor que o depoimento de um cliente para explicar o que é um produto. Perfeito. Então, a Fê trouxe 3 pontos aqui essenciais. O primeiro é a dieta low carb, né? Que no teu caso foi uma tentativa e erro. Tu viu em algum lugar, achou que de repente faria sentido, fez e estagnou. E tem para muitas pessoas que isso é essencial. E aí eu volto. No meu caso, a dieta low carb é a mais indicada. A restrição calórica é o mais indicado. Eu também. A restrição calórica é o mais indicado. Mas eu preciso do... Exato. A minha dieta tem que ser rica em fibras, vitaminas e gordura polissaturada. Ômega 6, ômega 13, por aí vai. A questão da cafeína, eu não posso consumir cafeína. Existem 2 genes, CYP1 e CYP2, que são os genes que metabolizam a cafeína. Melatonina, são várias substâncias que são metabolizadas por esses genes. No meu caso, eu não metabolizo bem cafeína.
Então eu tomava café e eu sou viciado, Fê, viciado em energético. Eu sou apaixonado. Posso falar o nome da marca aqui? Pode. Eu sou apaixonado pelo Red Bull Zero. Apaixonado. É vício, assim, vício. Eu tô há 32, eu tô contando, eu tô há 32 dias sem Red Bull. E eu não metabolizo bem a cafeína. Eu adoro Red Bull e tem cafeína. Eu adoro chimarrão. E tem muita cafeína. Eu adorava café. Cafés diferentes, sabe? Cafés especiais, aquela coisa toda Super. aromatizado. O JJ Cola. E essas coisas assim. Não posso. Por quê? Eu achava que eu tomava um energético e eu ficava desperto. Quando eu tô me sentindo bem aqui e tal, eu tava ansioso. Eu tava desperto. Aí começa uma coisa e não termina. Vai pra outra. Sai daqui, eu chegava no final do dia cansado e olhava o que eu produzi hoje, o que eu concluí hoje. E muitas vezes eu tinha que refazer aquela tarefa no outro dia. Então eu achava que eu estava muito disperso, muito ligado e aquela coisa toda elétrico, e quando eu vi no final do dia eu só estava ansioso. E aí a ansiedade, eu tenho uma questão genética que é a dificuldade no controle de apetite, que tá ligado também ao hormônio da saciedade, e eu tenho essa dificuldade. E quando eu consumia cafeína, eu aumentava muito a minha dificuldade no controle de apetite. E eu comia até passar mal. Até passar mal. Tô estufado, tá, agora eu tô bem. 1 hora depois passava o estufamento, eu tinha fome de novo. Precisava de mais. Só que era fome emocional. Comia as emoções. Comia as emoções. Era fome emocional. Por quê? Porque eu tava entupido de cafeína. E acontecia, a cafeína, por não ser metabolizada no meu corpo, ela ficava muito tempo na minha corrente sanguínea. Muito tempo no meu corpo. 8 a 14 horas. O que prejudicava? O meu sono. Então, às vezes, eu dormia 8 horas da noite, só que o meu sono era de péssima qualidade. Eu acordava cansado, o que eu fazia? Cafeína, para poder aguentar o dia. E eu ficava ansioso. E aí eu tinha dificuldade de controle de apetite. E eu dormia mal, e eu ficava cansado. Aí eu tomava cafeína. Aí eu tinha dificuldade de controle de apetite. E assim, um ciclo vicioso gigantesco, Fê. Gigantesco, ciclo vicioso. Por que eu tô falando tudo isso? Tu pode tomar café à vontade. Eu não. À vontade, no limite No limite, claro, sim. 5, Depois das 15 horas não é ideal, toda aquela coisa, cuidar, chimarrão. Acho que tem 5 ou 6 xícaras que não me prejudicam. O que é isso? O que é o teste genético? E por que eu me encantei com essa área? Aprendo e aprendi muito com o Dr. Alexandre Parma, com a doutora Fabiana, que é a esposa dele, que está se tornando especialista nisso, Vânia Assali, a Nete Marum, a Bruna Vidal, a Bárbara Pires, são do nosso time ali de saúde, o Lázaro Medeiros, que eu sou fãzaço. Aprendo muito com eles, assim. Muitas vezes eu falo e parece que eu sou profissional de saúde, mas é só porque eu sou um curioso, aprendo muito com eles, ouço o discurso, replico, toda aquela coisa, mas eu me encantei com esse mundo, porque a minha vida inteira, Fê, e é isso não só na saúde, eu sempre me senti diferente. E eu ficava pensando, mas por que eu não sou igual a essas pessoas que eu gostaria de ser? Ou por que essas pessoas são diferentes dessas, assim? E por que se nos gostos musicais, nos gostos de paladar, nos gostos de gênero e por aí vai, as pessoas são diferentes, por que determinadas estratégias de saúde seria diferente? Ou seria tudo igual? O teste genético, ele é a frase que define ele é medicina de precisão, saúde personalizada. O que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Esse é o ponto principal. E aí nós estamos falando de tratar o indivíduo. Não é o que funciona para todo mundo. Não é chegar aqui e dizer, gente, tive resultado com dieta low carb. Façam dieta low carb. Não. Gente, eu tive resultado. Procura qual é a melhor estratégia para você. A questão do treino, para mim, é a mesma coisa. Eu preciso de treino com frequência. 6 a 7 vezes por semana. E o que funciona melhor para mim, no meu caso, exercícios de pouca duração e alta intensidade. Esse é um outro painel que o Tênis vai fazer com a gente. Pouca duração, alta intensidade. Eu preciso fazer o de esporte, eu quero fazer. Vai lá, é esporte. Esporte, nutrição. Fármaco, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse depois. Cannabis, que é para ver a dosagem no canabidiol. A gente tem o bem-estar, que é para ver a questão de suplementação. E aí, vou correr na rua 10 km, para mim é ruim. Porque mesmo que de baixa intensidade, muito tempo aumenta o meu risco de lesão. Eu tenho uma necessidade grande de recuperação, Então, meu treino, por exemplo, na academia, com o meu personal lá, um dia é peito, outro dia é costas, outro dia é perna. 2 dias depois é que eu volto a fazer peito de novo. Porque eu preciso descansar. Eu tenho facilidade de construção de massa muscular. Eu construo massa muito rápido e eu demoro muito a perder massa muscular, eu não perco força.
Eu fiquei sem treinar agora 1 mês e pouco, essa coisa de recesso. Eu tive uma lesão também que me prejudicou. Parei com aeróbico. Tive uma série de questões aí por causa de uma lesão que eu tive. E aí, eu voltei a treinar ontem com o mesmo peso que eu estava fazendo quase 2 meses atrás. Então, eu não tenho essa questão de perda de força, mas é uma questão genética minha. Tem gente que ganha massa magra mais devagar e perde muito rápido. O que é isso? Significa que eu, Michael, nunca vou poder correr uma maratona? Não. Genética não é destino. Genética não é condenação. A genética, ela é só a arma. Quem puxa o gatilho são os comportamentos e hábitos. Uau! Significa que, para eu correr uma maratona, o meu treino vai ser diferente de quem tem uma predisposição maior para treinos de alta duração. É só isso. Só muda estratégia. Só muda estratégia. Eu não tenho risco para ter doença de fígado ou gordura no fígado. Não tenho risco alto para isso. Realmente não tenho. Eu tenho um amigo que esteticamente ele é super magro e ele estava com gordura no fígado. Por quê? Porque a predisposição dele era altíssima. E mesmo comendo muito pouco gordura, muito pouco coisas ruins para o fígado, ele desenvolveu, porque a predisposição dele é maior. Então, é só questão de estratégia. Não significa que você vai ter a doença. Eu tenho predisposição para ter diabetes. Significa que eu vou ser diabético? Não. Quem vai ditar isso é o meu comportamento e meu hábito. Então, a genética é a arma. Quem puxa o gatilho são teus comportamentos e hábitos. Isso que a gente faz com o nosso teste genético. É um teste de saliva. Nosso laboratório fica em Portugal. Depois que é processado o laudo, a gente marca sempre. Eu nunca te entrego o laudo avulso. Sempre tem uma consulta antes com um profissional capacitado para interpretar o teu teste. Sempre. São 60 páginas cada laudo. E ele interpreta página por página daquele laudo. E a partir disso já te dá recomendações e até prescrições, se for o caso, para que tu possa, de maneira individualizada e personalizada, cuidar melhor da tua saúde. Então, esse é um dos produtos que a gente tem. Tem sido o nosso carro-chefe, ele é muito inovador. A gente tem o painel mais completo do Brasil hoje. O número de genes que a gente analisa é muito superior ao de alguns concorrentes. A nossa estratégia está em como que a gente pode municiar os profissionais de saúde com melhores informações para tomar uma decisão mais rápida. O teste fármaco, que é um que tu comentou, e clinicamente é o que eu mais gosto, ele pega 5 grupos. Ele pega psiquiatria, gestão da dor, diabetes, cardiovascular e oncologia. São 5 grupos. Desses 5 grupos, ele analisa vários princípios ativos de medicamentos e ele diz se tu pode ou não tomar aquele medicamento para tratar algum tipo de doença. Então você imagina, um tratamento de oncologia, onde hoje, infelizmente, tentativa e erro. Ou psiquiatria, ou qualquer outra coisa. O médico prescreve os remédios e ele vê se teve remissão, se teve algum sintoma, algum efeito colateral, troca a droga e por aí vai. O que a gente quer fazer com esse teste? É que o profissional de saúde ele tenha melhores informações para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, hoje o nosso modelo de negócio, por exemplo, claro, aqui para a Fê a gente vai abrir para que as pessoas comprem com a gente, nosso e-commerce, etc. e tal, mas eu sempre busco um profissional de saúde para estar nesse meio de campo. Todos os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, tá? Que moram perto de mim, que estão aqui na região, que gostariam desse acesso, dessa proximidade, eu sempre digo, você está a uma mão de... Exato. Fale comigo, eu vou fazer todas as conexões estratégicas para que vocês estejam à frente nesse movimento. Exato. E para pulverizar isso, né? A minha bandeira da saúde ela é muito clara. É isso aí. E é sobre estar presente onde as pessoas se sentem confortáveis. Exato. Isso! Eu tenho uma frase que eu adoro usar que é: a inovação ela não pede licença, ela pede desculpa. Quando você vê, já foi. Ela não chega e diz assim, oi, com licença, eu tenho aqui um produto inovador. Não, ela te atropela e depois ela, desculpa aí, mas tu ficou para trás. Então, é o futuro. É o futuro. É o presente. Medicina personalizada. Saúde integrativa. O ser humano é um só. Você precisa entender que às vezes o problema de saúde mental daquela pessoa não é só saúde mental, é um problema financeiro que ela tá. Ela sabe se organizar financeiramente. E às vezes resolver a organização financeira dela é o que vai impactar na saúde mental. E a saúde mental dela, em condições boas, vai ajudar na qualidade nutricional dela, que vai ajudar na saúde física dela. Então, a saúde integrativa, quando a gente olha de maneira holística para as pessoas e posiciona as estratégias corretas, é o que a gente acredita. Por isso que o nosso propósito é fazer as pessoas viverem mais. E esse viver mais tem um quê filosófico? Não é sobreviver.
Eu não quero ninguém de 110 anos em cima de uma cama, ou numa cadeira de rodas, ou passando dificuldade. Eu quero as pessoas com 110 anos vivendo, pensando, trabalhando, vivendo, viajando com seus filhos, seus netos, e por aí vai. Então, quando eu falo de construir um negócio inovador, é colocar o cliente no centro e perguntar o que é justo para esse cara, é o que a gente fez com nossos produtos. Será que é justo ter a informação mais personalizada possível sobre a tua saúde e montar uma estratégia individual? Putz, isso é... Eu chego a me arrepiar falando. Isso é o futuro, é isso que eu quero. Eu quero que sentar na tua frente e tu me dizer, Michael, eu mudei minha estratégia, eu tenho mais saúde hoje por causa de um produto que eu adquiri, que é uma vez na vida só que se faz. Teu DNA não muda. Mas às vezes a pessoa, mas o valor é muito alto, mas é uma vez na vida só. Você nunca mais precisa repetir esse teste. E quantos anos a mais de vida você pode ganhar por mudar uma estratégia? Uma pequena estratégia. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? É sobre isso. É mais ou menos isso. Assim. Nossa, excelente! Respondi a tua pergunta? Respondeu, vamos lá. Legal. Quem é o Michael? Por que a IJA e para que a IJA, né? O que te fez chegar até aqui? O que me fez chegar até aqui? Eu acho que... Os teus valores. Os meus valores. Tá, esse tu já os meus valores, isso sem dúvida. O ambiente que eu procurei. Eu tive a sorte, Fê, de muito cedo descobrir o que eu queria pra minha vida. Eu conheço pessoas que têm o dobro da minha idade que até hoje não sabem o que querem da vida. Como foi esse processo pra ti? Foi inspiração dentro de casa, assim. Foi inspiração dentro de casa. Eu não venho de uma família rica, não venho de uma família... Também nunca passei dificuldade de fome e tal. As coisas apertavam às vezes, mas nada comparado ao que a gente tem no Brasil de verdade, assim. Mas a minha mãe sempre foi uma incentivadora master minha, assim. Então ela disse, mãe, eu quero jogar bola, tá? Então vai jogar bola. Mãe, eu quero ser músico, então vai ser músico. Mãe, eu quero fazer stand-up comedy. Eu fiz 2 anos de stand-up comedy. Então vai fazer stand-up comedy. Mãe, agora eu quero isso, então vai fazer isso. Mãe, agora eu quero aquilo. Então experimenta. Minha mãe sempre me incentivou a experimentar, testar. E ela sempre perguntava, até hoje ela pergunta, tá feliz? Tá entendendo a tua expectativa? Tá legal? Como é que estão as coisas? Tá bom do jeito que tá? E ela Uma lição incrível para você que é pai e mãe. Exato. Que está nos escutando. Né? O quanto você está incentivando dentro das condições para eles. Não é só sobre, né, ter condições financeiras, mas dentro do ambiente, nada a ver com isso. Mas o quanto você incentiva a experiência, o quanto você questiona, o quanto você faz esse movimento, né? Exato. Eu gosto de deixar provocação aí para quem está nos ouvindo. E eu, com esse incentivo todo que eu sempre recebi da minha mãe de experimentar, de testar, etc., eu fui ganhando confiança. Porque eu não tinha punição por errar. Eu tinha os aprendizados dos meus erros. Eu tinha os aprendizados das decisões erradas que eu tomava. Eu tinha apoio, sempre tive apoio. Eu tive uma figura muito importante também, que foi meu avô, o pai do meu pai. Sempre foi um incentivador master meu, assim, e ele era um empreendedor, ele era um gênio, assim, é meu maior ídolo, assim, e ele sempre também me incentivou muito. Ele sempre dizia, esse guri vai longe, esse guri tem futuro, putz, cuida isso, foca naquilo, sonha grande. Ele dizia uma coisa, assim, que eu adorava, e até hoje eu levo, assim, cara, tem que ser divertido. Pode ser a pior decisão que você vai tomar na tua vida, mas a jornada ela tem que ser divertida. Você tem que estar te divertindo com aquilo ali. A vida não é sofrimento. Não pode ser sofrimento. Tem que ter um quê de diversão quando a gente está fazendo uma coisa dessas. E aí isso tudo me fez sempre sonhar muito grande, Fê. Eu não vejo barreiras para nada, assim. Hoje eu tenho a felicidade de ser sócio de 2 caras maravilhosos. Um deles é o jogador de futebol que mais ganhou títulos na história do futebol. Então a gente tem grandes ídolos como Pelé, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Nazário, etc. E a gente tem no topo de um jogador que mais ganhou títulos na história do futebol, o Daniel Alves, que putz, é meu sócio, é um ser humano incrível, é um cara de nível de consciência altíssima. E quando eu me pergunto assim, às vezes, tu imaginava? Tu imaginava? E eu sempre digo que sim, eu imaginava, filho. Não é surpresa pra mim. As coisas que eu tenho... Óbvio, eu não imaginava ser sócio do Daniel Alves, ser sócio do Joel J, ter uma parceria com a Pfizer, ter uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento. Eu não imaginava essas coisas, mas eu sabia que quando eu botasse a minha energia, o meu foco,
a minha vontade de crescer, de ser grande, de construir um legado para as pessoas, eu sabia que eu ia me associar aos melhores. Eu sempre busquei isso. Eu me desvencilhei muito rápido do meu grupo de amigos inicial, dessas coisas. Não porque eu não gostava deles, mas porque eu queria estar em outro ambiente. Eu queria estar me desenvolvendo em outras áreas que talvez ele não proporcionasse. E aí, isso me ajudou a chegar até aqui. Essa confiança, essa resiliência, essa vontade de crescer, essa falta de conformismo com as situações confortáveis. Né? O meu segundo valor é desafio. Eu gosto de me colocar em situações desconfortáveis. Hoje eu falo em público, eu dou entrevista, dou palestra, etc e tal, mas a minha personalidade é introvertido. Eu treinei para ser um cara extrovertido. Eu fiz stand-up comedy, porque eu queria me colocar na pior situação possível, e a pior situação possível de falar em público é escrever um texto, e a partir daquele texto autoral, tu faz as pessoas rirem. Porque o riso é uma situação natural, numa plateia de stand-up. Quando você dá uma palestra, as pessoas te aplaudem por educação. Mas ninguém ri por educação na tua piada. Então, o trabalho que tem por trás disso, ele te coloca numa situação onde nada é pior do que aquilo ali. Nada é pior do que aquilo ali. Quando eu vou falar em público, quando eu vou dar uma palestra, uma entrevista, eu não fico nervoso, eu fico excitado de, putz, eu vou falar, eu vou conversar, etc e tal. Eu tinha medo de altura, eu pulei de paraquedas. Então, enfrentou. Como é que eu faço? E aí, só que isso é uma coisa tão legal, porque tu descobre, e o Will Smith fala uma coisa muito legal, que ele diz o seguinte, a tua felicidade, as coisas legais da vida, elas estão do outro lado do medo. Quando tu passa essa barreira, quando tu ultrapassa esse pequeno degrauzinho que é o medo, tu vive coisas incríveis, assim. Quando eu pulei de paraquedas, eu me senti vivo como eu nunca tinha me sentido. Porque é uma situação de tu encara a morte de frente, assim, tu tá no avião a 4 km de altura e tu te joga dele, tipo, o avião é pra tu estar sentadinho ali, todo amarrado, aquela coisa toda, de repente tá solto no avião e tu pula do avião. E tu olha pra terra de cima pra baixo e tá caindo aquilo em queda livre e tu não sabe o que vai acontecer lá embaixo. Só que a sensação, o prazer da liberdade, de tu ter o controle ou o descontrole todo da situação e ao mesmo tempo tu vencer o medo, isso é impagável. E é isso que faz eu não ter medo dessas situações, medo de me colocar no desconfortável, porque o que me trouxe até aqui é a minha capacidade de me adaptar às situações. Sensacional. Acho que é isso. Posso fazer um bate-volta agora? Claro, por favor. Uma pessoa que tu modela. Uma pessoa que eu modelo... Eu tenho várias, mas assim, então pode fazer pode ser mais de uma? Pode ser mais de uma? Eu não tenho uma pessoa que eu modelo, isso, assim. Mas o meu avô foi uma pessoa que eu modelo muito. A minha mãe é uma pessoa que eu modelo. Minha mãe foi a maior workaholic que eu já vi na minha vida. Minha mãe trabalhava muito e eu herdei isso dela. Meu avô, a minha mãe, Flávio Augusto, Steve Jobs, Jeff Bezos. E agora eu tenho a felicidade de conviver com um cara que virou meu modelo, que é o Joel J. Então, eu me inspiro muito nessas pessoas, modelo muito as minhas atitudes nessas pessoas, mas eu sonho em chegar em lugares que elas já chegaram, e é por isso que eu estou próximo delas, porque elas vão me encurtar caminho para eu chegar lá. Muito bom. Um livro? 2, pode ser? Eu vou dar esse pode ser um, porque é o meu livro preferido, eu digo que foi um divisor de águas para mim. Roube como um Artista, de Austin Kleon. É um livro pequeno, simples de ler, mas que ele abre um mundo de possibilidades para tu entender o que é ser criativo. E eu tinha muita dúvida, Fê, com os meus métodos de criatividade, meus métodos de criação, meus métodos de aprendizagem. Eu achei que era um cara que não sabia aprender. Porque eu tinha dificuldade com o modelo tradicional de aprendizado. Vou te dar um exemplo. Sabe como é que eu leio o livro? Eu vejo o livro e eu começo a ler. Putz, tá chato. Eu folheio, vou para um capítulo que me chama a atenção e eu leio aquele capítulo. Putz, gostei desse capítulo, acho que eu vou voltar um pouco para ver se conecta com a história aqui. Ou não, vou direto pro final do livro. Ou não, cansei desse livro, pega outro. Eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo e nem todos eu termino. Mas, às vezes, o que eu espero daquele livro é um insight que me é suficiente. Tá num parágrafo, me é suficiente. Entendi. E eu achava aquilo muito estranho. Por que eu não consigo começar e terminar um livro? Eu achava que era um ET, tipo, não é possível. Eu tinha dificuldade de aprender em sala de aula, de escrever. Minha mãe me ligava comigo, meus cadernos duravam 2, 3 anos, eu não escrevia no caderno. Só que se eu escrevesse, eu não conseguia aprender. Eu tinha que ouvir. Hoje, minha principal fonte de conhecimento é podcast. Eu ouço muito podcast.
É ali que eu aprendo muito. Então, o livro do Austin Kleon, ele mostra que todos somos criativos. Criatividade é método. Uhum. Os podcasts, os que você acompanha, estão sempre no teu radar? O JJ Podcast, o Conselho é um que eu ouço bastante. Mas uma coisa que eu aprendi, Fê, é por isso assim uma característica minha é a criatividade, eu tenho muito repertório. Eu ouço coisas muito plurais. Então, eu ouço o Podpah, eu ouço o Flow, eu ouço o Ticaracatica Cast do Bola e do Marcos. Então eu ouço esse mundo porque eu quero ter repertório. Porque às vezes não é... Se eu consumir só a mesma coisa, eu vou sempre criar as mesmas coisas. Então eu amplio muito. Então assim, YouTube pra mim... Cara, eu vejo filosofia pra caramba no YouTube. Os brasileiros, principalmente. Eu gosto muito do Cortella, eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho, gosto muito do Pondé. Eu sou viciado em Ariano Suassuna. Então, eu consumi muita coisa dele, adoro as falas dele, as palestras dele, o livro dele, anotando tudo o filme aí, dele. né? Já pegou. Eu tô dizendo, isso não é um podcast, isso é um MBA sempre. Quase. Meu Obrigado. Deus do céu. Mas essa história de ter repertório, porque o que é a criatividade? É que tu conectar duas coisas totalmente distintas e que de repente fazem sentido. Só que você vai conseguir fazer essa conexão se tiver repertório. Criatividade é repertório. Então, se tu só ouve um tipo de música, experimenta ouvir outro tipo de música naquela semana. Se tu vai sempre pelo mesmo caminho para tua casa, troca o caminho. Se tu vê sempre os mesmos vídeos no YouTube, os mesmos entrevistados, troca aquilo ali. Sai da bolha, vai para outra realidade. E aí o ciclo fica virtuoso. Virtuoso. Então, esses podcasts são os principais que eu ouço ali, mas às vezes alguma coisa me chama atenção, eu arrisco e vou e ouço. 8 Minutos do Rafinha, que eu gosto bastante. Então, vários desses sim, às vezes eu vou pelo convidado, às vezes eu vou pelo tema que me chama atenção, aquele tema eu ouço. Uhum. Então, eu não tenho preconceito, Fê. Não tenho preconceito. Então, assim, eu não consumo as mesmas coisas sempre. Então, minha playlist, se tu ver a playlist, é uma bagunça. Tem pagode, tem rap, tem música clássica, tem soul, tem jazz, tem black music, tem meditação, tem tudo ali. Porque eu sou um cara plural, eu sou um cara de repertório e é isso que me faz conectar coisas totalmente distintas e chegar às vezes num produto final que é algo inovador. Uhum. Um filme? Poderoso Chefão. A trilogia do Poderoso Chefão é meu favorito ali. Poderoso Chefão, Coração Valente, O Patriota, Gladiador e Homens de Honra, meus preferidos. Alguma pergunta que eu não te fiz ou que ninguém te fez ainda e que tu gostaria que as pessoas ficassem sabendo da resposta? Putz, eu nunca pensei nisso, é uma baita de uma pergunta. Consegui. Essa pergunta ninguém nunca me fez. Aqui, na minha mesa, a minha missão é perguntar algo que ninguém nunca te perguntou. Essa é interessante. O que tu gostaria que aquelas pessoas lá no início da tua jornada, que te viram falindo, quebrando, perdendo, se reerguendo, te emocionou com essa, né? Essa é boa. E aqueles que te apoiaram, aqueles que duvidaram, aqueles que te julgaram, aqueles que te criticaram, aqueles que ainda não conseguem olhar e ver tudo que tu tá fazendo e tá tudo bem, mas para esses, que mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que, primeiro, empatia, né? Porque se a pessoa tá tentando alguma coisa, é o sonho dela e eu tenho, até a minha, não posso chamar de cunhada, porque é a esposa do meu primo, me falou esses dias, putz, eu acho que a tua maior característica, que eu mais admiro em ti, é que tu é um incentivador de pessoas. E eu sou. Se eu vejo alguém que tá tentando alguma coisa, eu sou o primeiro a dizer, vai, tenta, experimenta, eu incentivo ela. Então, essa empatia de saber que a pessoa tá fazendo aquilo porque é um sonho dela. E eu sempre tive esses sonhos, e eu tive pouco apoio de pessoas que eu esperava muito apoio. Mas o que eu posso dizer para elas, assim, eu tô aqui para incentivar, para ajudar, não guardo mágoa de ninguém, não tenho rancor, porque eu acho que a gente perde muito tempo se a gente tiver esse tipo de sentimento. Então, isso drena energia, isso faz mal, isso prejudica, e eu só quero dizer para quem nunca acreditou em mim, para quem tirou sarro, que eu grupo no WhatsApp para tirar sarro dos meus vídeos que eu fazia lá em 2017, 2016, eu quero dizer que eu tô aqui, eu continuo sendo o mesmo cara, a mesma essência, mas estou buscando o meu sonho e sim, eu vou deixar um legado muito grande para a humanidade. Esse é o meu maior sonho, assim, eu quero ser lembrado, eu quero ser nome de rua, eu quero ser grande, eu quero ser grandioso, eu quero deixar um legado muito grande. Eu quero um dia ter uma equipe de Fórmula 1,
eu quero um dia ter um clube de futebol, eu quero chegar no maior possível e eu vou ser, nos próximos 2 anos, talvez, capa da Forbes, que é uma meta, um objetivo que eu tenho. E eu vou te desafiar. Pode me desafiar, eu vou chegar. E aí, eu tive uma situação, Fê, abrindo um parênteses, assim, nunca falei isso publicamente. Eu tinha um grupo de amigos, e quando eu comecei a fazer vídeos, eu soube por um outro amigo, nada a ver, que eles tinham criado um grupo no WhatsApp, onde toda vez que eu postava um vídeo, aquilo virava o tema de chacota no grupo, né? Eles gastavam energia para rir daqueles vídeos. E quando eu descobri isso, eu passei a fazer o dobro de vídeos que eu fazia. Então, assim, não deixei aquilo me abatesse. Eu falei, não, travou. Como é que eu brigo contra isso? Eu vou dar mais material, então, para que eles possam continuar gastando energia com isso enquanto eu estou focando aqui nas mesmas coisas. 4 anos depois, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma das pessoas que estava no grupo, um dos líderes desse grupo, me dizendo o seguinte: cara, desculpa, a gente era imaturo, eu não concordava com algumas coisas, eu tinha preconceito, viajava e tudo mais e tal. E eu lembro que tu sempre me incentivou quando eu era adolescente a correr atrás das coisas que eu queria, sempre me ajudou, etc e tal. E hoje eu vejo como a gente foi imaturo em fazer aquilo contigo naquele momento. Aquilo me afastou completamente deles. Mas eu tenho certeza que eu ainda vou te ver na Forbes. E aí eu falei pra ele, cara, realmente, eu fiquei muito chateado com aquilo naquela época. Vocês eram meus melhores amigos, meus amigos de infância, etc e tal. Mas eu entendo, não julgo, não tenho mágoas, etc. E sim, tu vai me ver na Forbes um dia. Então, acho que essas coisas eu nunca, talvez, tenha falado publicamente, assim. Quem me conhece, convive mais comigo, sabe desses desejos, dessa ambição toda. Mas eu sei que isso vai acontecer, como eu sempre soube que o que eu estou vivendo hoje iria acontecer, mas eu estou muito mais focado em executar, em fazer o hoje, o amanhã, para que eu possa chegar lá um dia. E é por isso que eu acredito tanto nessa frase, que é a minha frase principal, que é: o mundo é de quem faz. E eu estou fazendo por isso. O mundo é de quem faz. Exato, não é de quem espera, de quem pensa, de quem planeja, de quem sonha, o mundo é de quem faz. Aqui, aprendizado sobre performance emocional, performance física, intelectual, empreendedora. Foi literalmente um momento muito especial, de muitos insights para mim. Eu espero para quem está nos acompanhando. De novo, para a gente saber que isso fez sentido, que vocês chegaram até aqui, né? Curte, compartilha, faz a informação chegar, né? Eu acho que isso é ser próspero, né? Exato. Ter, compartilhar. Exato. Em algum lugar desse vídeo você vai encontrar um link para se conectar de forma especial através de mim com a IJA, com os testes e com tudo que está ao redor que ainda não foi declarado. E não é só sobre isso, é sobre relações e tudo mais. Então faço questão de conectar. Para quem está perto de mim, médicos, nutricionistas, profissionais da área da saúde, que querem esta conexão, que querem esse movimento, eu estou à disposição. No meu escritório vai ter IJA para quem quiser ir lá pegar, fazer e resolver. Exato. Vai ter, e é sobre isso. Referência aqui no Vale do Taquari, Rio Pardo, aqui em Lajeado. Procura a Fernanda, ela que vai distribuir aqui os testes, vai organizar tudo. Eu vou muito isso aí. Tu não tem noção. Eu, meu time, eu acredito, eu sou usuária. Exatamente. Eu quero disseminar isso e extremamente justo agregar valor a 2 pessoas que estão contribuindo tanto com a minha jornada como você e o Joel. Incrível. Então, te agradeço pelo teu tempo, te agradeço por ter te recebido na minha casa, por toda essa troca. Eu acho que isso é o tempo, né? O tempo, a congruência, a consistência, os valores na mesa fortalecem e tudo acontece na hora certa. Então, que esteja conosco, nos ouvindo nesse momento, quem tem essa visão, quem quer vida longa com qualidade, né? O meu livro é Comece pelo Fim e o último capítulo é Recomece. Então, lá no fim, como você quer estar? Eu acredito que o que a gente faz hoje declara o fim. Perfeito. Muito obrigada a todos que estão conosco e até o próximo episódio. Obrigado, Fê. Muito obrigado mesmo.